Imagine olhar para uma bandeira nacional hoje e descobrir que, há apenas algumas décadas ou séculos, ela tinha cores completamente diferentes. Agora pense, se a bandeira é um dos maiores símbolos de identidade de um povo, o que leva um país a mudar as cores que o representam diante do mundo? Ao longo da história, inúmeras nações mudaram o desenho ou as cores dos seus pavilhões, seja por motivos políticos, religiosos, ideológicos, ou simplesmente para refletir uma nova visão de futuro. A bandeira não é apenas um pedaço de pano com cores bonitas, ela é muitas vezes um resumo da alma de um povo, carregando esperanças, conquistas, derrotas e transformações. O Brasil, por exemplo, já teve uma bandeira completamente diferente da que conhecemos hoje. Durante o período colonial, eram símbolos de Portugal que dominavam. Já na independência, em 1822, o país adotou uma bandeira verde com um losango amarelo, e dentro dele as armas do Império. Mais tarde, com a proclamação da República em 1889, esse símbolo foi alterado para o círculo azul com estrelas, e a frase Ordem e Progresso. O verde e o amarelo permaneceram, mas ganharam um novo significado. A bandeira mudou de cor, não totalmente, mas a forma e o sentido que as cores carregavam foram ressignificados, revelando uma transição de império para a república. Outro caso interessante é o da Líbia. Durante os anos de governo de Muammar Gaddafi, o país adotou a bandeira mais simples do mundo. Apenas um retângulo, totalmente verde, sem símbolos, sem letras, sem estrelas. A escolha não foi aleatória. O verde era a cor do Islã e também representava a ideologia da Revolução Líbia. Mas, após a queda de Gaddafi em 2011, a bandeira voltou a ter três cores: vermelho, preto e verde com uma estrela e um crescente no centro, retomando a versão usada antes da ditadura. Nesse caso, a cor da bandeira se tornou uma forma de mostrar a ruptura com um regime e o resgate de uma identidade anterior. O Iraque também viveu grandes mudanças em seu pavilhão. Durante a década de 1960, o país utilizava uma bandeira com três estrelas verdes, representando o sonho de unificação árabe, Maystart. Essas estrelas ganharam novos significados, e a inscrição Allahu Akbar, Deus é grande, foi adicionada, alterando não só o design, mas também a forma como o povo se identificava com o símbolo. As cores do vermelho, branco, preto e verde, menos conhecidas como cores pan-árabes, permanecem, mas o modo de combiná-las já mudou várias vezes, sempre acompanhando momentos turbulentos da política local. E se olharmos para o Afeganistão, veremos talvez um dos países que mais vezes mudou de bandeira ao longo da história recente. O país já teve bandeiras pretas, verdes, vermelhas, combinações de todas essas cores, e até versões com símbolos religiosos, ou referências diretas a regimes específicos. A cada troca de governo, principalmente em períodos de guerras e invasões, a bandeira mudava junto. Em 2021, por exemplo, quando o Talibã retomou o poder, a bandeira voltou a ser branca com a inscrição da Shahada, a profissão de fé islâmica. Isso mostra como a bandeira, nesse caso, é quase um reflexo imediato das forças que controlam o território. Esses são apenas alguns exemplos, mas eles levantam uma questão interessante. Até que ponto uma bandeira é apenas um símbolo estático, e até que ponto ela é um reflexo das mudanças vividas por uma nação? Se um país muda de regime, de ideologia ou de visão de mundo, faz sentido que a bandeira também mude? Outro caso emblemático é o da Alemanha. No século XX, o país viveu uma das maiores transformações políticas da história moderna. Durante o período nazista, a bandeira preta, vermelha e dourada foi substituída pela famigerada suástica em vermelho, branco e preto. Após a derrota na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha retomou as cores originais, que simbolizam liberdade e unidade. Essa mudança de bandeira foi essencial para tentar apagar, pelo menos em parte, a associação com o regime nazista e reconstruir uma identidade democrática. Já a França também alterou de certa forma sua bandeira ao longo dos séculos. Antes da Revolução Francesa, os símbolos monárquicos dominavam, mas após 1789, o país adotou o famoso tricolor azul, branco e vermelho. Curiosamente, nos últimos anos, a tonalidade do azul foi alterada discretamente pelo governo, voltando a um tom mais escuro usado na época da Revolução. Pequena mudança? Talvez, mas, para muitos, é um gesto carregado de significado histórico e político. Outro exemplo curioso é o da União Soviética. Sua bandeira vermelha com a foice e o martelo se tornou um dos símbolos mais conhecidos do século XX, com o colapso da União. Em 1991, as antigas repúblicas passaram a adotar suas próprias bandeiras, muitas vezes recuperando símbolos anteriores.
A Rússia, por exemplo, voltou à bandeira tricolor branca, azul e vermelha, que havia sido usada antes da Revolução Bolchevique. Mais uma vez, a bandeira foi usada como forma de marcar uma ruptura e um recomeço. Essas mudanças mostram como a bandeira pode ser uma espécie de espelho político das nações. Quando um país troca sua bandeira, ou altera suas cores, na verdade está contando ao mundo uma história. A de que algo fundamental mudou dentro dele. Mas e se um dia o Brasil resolvesse mudar as cores de sua bandeira novamente? Você acha que o povo aceitaria facilmente, ou haveria uma grande resistência, já que ela se tornou tão enraizada na identidade nacional? O fato é que, ao olharmos para a história das bandeiras, percebemos que elas são muito mais do que símbolos visuais. São declarações políticas, culturais e até emocionais. Mudam quando os povos mudam. Permanecem quando há a necessidade de afirmar continuidade. E no próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse universo simbólico, mostrando casos surpreendentes de bandeiras que quase foram escolhidas, mas acabaram rejeitadas. Bandeiras alternativas que poderiam ter mudado completamente a forma como enxergamos determinados países hoje. Então, se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente o que achou, e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas curiosidades sobre o mundo. Olá, pessoal! Hoje vou contar uma história fascinante sobre como as bandeiras das nações mudam ao longo do tempo, refletindo as transformações políticas e sociais de cada país. É incrível pensar que estes símbolos nacionais são verdadeiros espelhos da alma de um povo. Você sabia que até mesmo nossa bandeira brasileira passou por várias transformações? Antes do atual design que conhecemos, com losango amarelo e o círculo azul, tivemos diferentes versões, que representavam diferentes momentos da nossa história. Durante o período imperial, por exemplo, a bandeira tinha o brasão da família real portuguesa, e não é só por aqui que isso acontece. A Líbia tem uma história particularmente interessante. Em 1977, adotou uma bandeira totalmente verde, a única bandeira nacional monocromática do mundo, na época. Essa cor representava a ideologia política do país naquele momento. Mas em 2011, com a mudança de governo, voltaram as cores tradicionais, vermelho, preto e verde. O Afeganistão é outro caso impressionante. Nas últimas décadas, sua bandeira mudou várias vezes, cada alteração marcando uma nova fase política. Das cores do reino, a bandeira vermelha, do período comunista, até as versões mais recentes, cada mudança conta um capítulo da história afegã. A Alemanha também tem uma história fascinante com suas bandeiras. Durante o século XX, as cores preto, vermelho e dourado foram substituídas e depois restauradas, simbolizando diferentes períodos da história alemã. Cada mudança refletia uma nova direção para o país. E a antiga União Soviética, quando se dissolveu, em 1991, a famosa bandeira vermelha, com a foice e o martelo, deu lugar à atual bandeira tricolor da Rússia. Foi uma mudança que simbolizou o fim de uma era e o começo de outra. A França também tem sua história interessante. Durante a Revolução Francesa, as cores azul, branco e vermelho substituíram a antiga flor de lis dourada dos reis, representando os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que persistem até hoje. O que torna essas mudanças tão significativas é que elas não são apenas sobre cores ou desenhos. São sobre identidade nacional, sobre como um povo se vê e quer ser visto pelo mundo. Cada alteração marca um momento de transformação, uma nova página na história. É fascinante perceber como estes símbolos, que muitas vezes vemos como permanentes, na verdade são dinâmicos, e evoluem junto com as sociedades que representam. Eles nos contam histórias de revoluções, independências, mudanças sociais e novos começos. Se você parar para pensar, as bandeiras são como um livro de história vivo, contando as narrativas de suas nações através de cores e símbolos. Cada elemento tem um significado profundo, cada mudança reflete uma transformação social importante. Gostou dessa viagem pela história das bandeiras? Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Compartilhe com seus amigos que também amam história e curiosidades sobre diferentes culturas. Nos vemos no próximo vídeo.